noite a todos. Venho de amarelo porque estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha do CVV para onde seguem a totalidade dos direitos autorais desse livro, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. É importante a gente usar cores chamativas para alertar a sociedade para o risco de continuarmos, de perpetuarmos o tabu em torno do tema suicídio. Quem é da área da saúde pública sabe que prevenção se faz com informação. Prevenção de dengue, de malária, de hanseníase, de tuberculose, de AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, de todas as doenças do coração, de todos os gêneros de câncer. Só é possível a prevenção onde há informação. Entretanto, quando o assunto é suicídio, reina o tabu. Apesar dos dados preocupantes divulgados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde do Brasil, suicídio é caso de saúde pública no mundo e no Brasil. Os dados mais recentes dão conta de que, vou falar primeiro dos dados da OMS, estima-se que por ano, no mundo, aproximadamente 800 mil pessoas morram em função do suicídio, o que dá uma média de aproximadamente 2.200 casos por dia, ou um novo caso a cada 40 segundos. Desde que esse nosso encontro aqui começou, algumas pessoas, usando uma expressão espírita, precipitaram o retorno à pátria espiritual através do autoextermínio. Um dado que particularmente me preocupou em relação a esse problema: há hoje no mundo mais casos de suicídio do que de homicídio ou vítimas de conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado de suicídio, há pelo menos 20 tentativas, o que numa conta grosseira significa que nós temos no mundo aproximadamente 16 milhões de tentativas por ano. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente aquelas mais próximas de quem partiu nessas condições, familiares e amigos, registram um trauma que vai requerer também ajuda especializada em boa parte dos casos. É bom lembrar que o gênero de estresse mais importante do mundo na atualidade é a perda dos entes queridos. Não há como, mesmo nós espíritas que não validamos a morte, falamos de desencarnar, nós temos o direito de sofrer quando perdemos um ente querido, porque nós também somos matéria, e nós latinos em particular somos muito afeiçoados a uma troca física de carinho, de afeto, abraço, aperto de mão, cafuné, massagem no pé. Quem vem da Europa, dos Estados Unidos, do Hemisfério Norte, se surpreende com a forma caliente com que nós expressamos nossa afetividade. E ao longo de um tempo, com a pessoa querida, nós expressamos esse amor e esse afeto. Fisicamente, nos acostumamos a ouvir a voz da pessoa, a enxergar a pessoa, a sentir o cheiro da pessoa. E num dado momento, esta pessoa, na sua resolução material, deixa de existir. Os psicólogos e psiquiatras que eu entrevistei para fazer o livro são unânimes ao afirmar que nós sim devemos respeitar o luto. O luto tem um papel terapêutico fundamental. A gente se acostumou a viver tocando a vida no tabuleiro da existência com outras pecinhas que fazem parte do nosso jogo. De repente, uma pecinha importante é subtraída do tabuleiro. Precisamos de um tempo para nos reposicionarmos nesse tabuleiro e seguir o jogo.
Portanto, com toda franqueza, não é nenhum demérito, não é motivo de nenhuma humilhação, nem sinal de falta de fé ou de déficit doutrinário quando sofremos pela perda de um ente querido. E isso, quando se dá pelas portas do suicídio, há um agravante, porque é a decisão de alguém desaparecer, de abandonar a existência, sem ter muitas das vezes confiado a nós o nível de prostração, de desânimo, de desalento em relação à existência. No Brasil, são aproximadamente 12 mil casos de suicídio confirmados por ano, o que dá uma média estimada de 32 óbitos por dia. Apesar desses números, meus amigos, acho que a maioria de vocês, se não todos, não estão a par dessas informações, desconhecem essas estatísticas e não sabiam talvez que no Brasil o suicídio era caso de saúde pública. Portanto, o que explicaria o fato desses números assombrosos e que não expressam a realidade, porque é o problema da subnotificação? Boa parte dos casos de acidentes com arma de fogo, acidentes automobilísticos, quedas de lugares altos, não podem ser atribuídos totalmente ao que aparece no atestado de óbito. Há intenção, em termos jurídicos, há dolo contra a própria existência. Por que esses números não são conhecidos? Porque há um tabu. E qual a razão do tabu? Isso é importante de deixar claro. Construiu-se na ciência médica a convicção de que há motivos para nós termos cuidado, cautela, para falarmos desse assunto. Ele requer certos cuidados. E isso vem desde o século XVIII, 1774, quando Goethe, famoso escritor alemão, lançou o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. No auge do romantismo, um jovem apaixonado, no final da obra, se sente desiludido amorosamente. E com o coração quebrado, não vê mais motivos para perseguir a vida, persistir vivo, e decide abandonar a existência. Termina o livro com o desencarne desse jovem. Nas semanas subsequentes na Europa, verificou-se outros óbitos de jovens que repetiram na vida real o gesto fatal do personagem da obra de ficção. O que ao longo do tempo, de lá para cá, em outros episódios, na literatura, no teatro, mais recentemente no cinema, no jornalismo, dependendo da forma como se aborda esse tema, mentes fragilizadas psíquica ou emocionalmente podem registrar o fato, o episódio suicida no mundo da ficção ou no mundo real como sugestão. Essa é a razão pela qual há protocolos de segurança que justificam o fato, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em Londrina, da imprensa não reportar, e é correto isso, casos de suicídio que acontecem com a maior frequência do que a gente imagina. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde afirma: é preciso falar de suicídio da forma certa, em favor da saúde pública. E qual é a informação importante? Primeira, vocês já sabem, suicídio é caso de saúde pública. Estejamos ligados e atentos a essa informação. Segundo, e essa informação é a mais importante, em 90% dos casos de suicídio, esse gênero de morte é prevenível. O suicídio é prevenível por estar associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão, que responde por aproximadamente 33% dos casos. Em segundo lugar vem uso de substâncias
químicas que alteram o funcionamento do sistema nervoso, drogas lícitas ou ilícitas. E não precisa ir longe para achar essas drogas. Esse é um país campeão mundial de farmácia por metro quadrado. E a automedicação é uma doença, ou pode precipitar patologias graves. Quando fazemos uso de drogas, o que é droga? Droga é uma substância capaz de alterar o funcionamento do seu sistema nervoso. Portanto, por definição, a droga pode causar dependência. Eu não estou falando de droga pesada, não precisa ser droga pesada. Qualquer substância que altere o funcionamento do sistema nervoso. E nesse país onde a automedicação, infelizmente, parece ser a regra, medicamentos aparentemente inocentes, como o Rivotril, são recomendados no boca a boca, e as pessoas dizem que se sentem melhores, que dormem mais tranquilamente, que não se irritam com tanta facilidade e não se dão conta do risco que correm de alterar o funcionamento do sistema nervoso e precipitar o risco suicida. Eu não vou entrar nos pormenores de outras patologias como transtorno de personalidade, esquizofrenia, etc. O que importa é registrar. Com informação, temos melhores condições de prestar atenção no que ocorre à nossa volta. Círculo familiar, círculo de amizades, colegas de trabalho, vizinhos, e em se percebendo desânimo, desalento, prostração, indisponibilidade crescente para troca de ideias, uma conversa, a pessoa se isola, se encapsula, começa a ter mau desempenho escolar, mau desempenho na universidade, mau desempenho no trabalho, e começa a demonstrar uma perda de vitalidade, de apreço pelas coisas do cotidiano. Há uma série de causas prováveis para esses sintomas. Uma delas, e coloquem no short list de vocês, a ideia de que viver talvez não valha mais a pena. A ideia de que viver talvez seja um fardo. A ideia que talvez melhor seja abandonar a existência. Permita-me apenas falar um pouquinho sobre depressão, porque lidera com folga as causas de as patologias associadas ao risco suicida. Por favor, não vamos confundir estado depressivo com depressão. Estado depressivo significa que você está vivo graças a Deus. A dor e o sofrimento fazem parte da vida, e a gente não tem que estigmatizar a dor e o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, mas se o sofrimento ou a dor nos visitam, é um convite à evolução. Estamos sendo burilados, testados, fortalecidos na adversidade, porque a vaia ensina mais que o aplauso, porque a crítica ensina mais que o elogio, porque a adversidade nos instiga a tentar resolver o problema, e isso é evolução. Isso é um convite à evolução. Não há uma pessoa encarnada nesse planeta, porque é uma condição de estar encarnado na Terra, pelo nível evolutivo em que nos encontramos. Não há um encarnado que possa se dizer imune, blindado, livre de experiências dolorosas, difíceis de lidar no dia a dia. Portanto, estado depressivo significa: parabéns, você está vivo. Se você acha que conhece alguém que não passa por nenhuma experiência de dor ou sofrimento, fique desconfiado. Ou é um extraterrestre, foi abduzido, ou é alguém que sofre de alguma patologia ou transtorno que precisa ser melhor diagnosticado. Estado depressivo é sinal de vida, parabéns. Depressão não. Depressão é patologia grave. Existem vários tipos de depressão, vários. Grosso modo, quando a gente fala depressão, a gente está falando de uma anomalia na química, na bioquímica cerebral. As sinapses cerebrais ficam comprometidas, não funcionam como deveriam. Significa dizer que eu tenho um retardo, um delay. Eu não tenho mais a mesma vontade de fazer as coisas que eu tinha antes.
há uma dificuldade de enfrentar situações banais do cotidiano. E o pior, não consigo ver luz no fim do túnel, não consigo perceber qual é a saída. Alguns depressivos se sentem humilhados pelos próprios familiares que ostentam e jogam na cara do depressivo: meu Deus, você tem emprego ou dinheiro, você tem uma família maravilhosa, você tem bens, você está melhor que muita gente e fica aí desse jeito. É a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa portadora de depressão. A depressão é invisível. Se a pessoa está com o pé inchado, uma fratura no joelho, um olho roxo, você enxerga o problema e diz: tadinho, quer gelo, anti-inflamatório, quer alguma ajuda? A depressão é invisível e às vezes é associada a uma vontade de não fazer. É como se a pessoa tivesse o poder: levanta-te, anda, o que você está parado aí? Parece que é um problema moral. A pessoa deliberadamente não quer fazer as coisas. Creiam, eu não passei por isso, mas eu tive gente muito próxima a mim em família que passou. Então eu estou falando por conhecimento de causa no meu ambiente familiar e pelas várias entrevistas que fiz com psicólogos, com terapeutas, com psiquiatras e com suicidólogos. A depressão requer atitude, principalmente de quem está perto do depressivo. Vai procurar um diagnóstico que seja correto e preciso. Em sendo depressão, indicam-se 3 terapias concomitantemente. Elas não são excludentes umas das outras. A primeira, o uso do antidepressivo, que não resolve a causa da depressão, mas o antidepressivo haverá de acelerar as sinapses cerebrais e tentar regular a bioquímica do cérebro. Segunda terapia indicada, psicológica, o encontro com um terapeuta que tem o traquejo, tem o domínio da técnica de tentar ser o facilitador do seu encontro consigo mesmo. Por que eu fiquei nesse estado? Quais as razões eventualmente inconscientes que estão por detrás desse mal súbito, dessa inapetência pela vida, desse desacordo, essa desarmonia com o cosmos? O que está por trás disso? Rastrear isso na sua vida, hoje, na sua infância, na formação com seus pais, as suas relações familiares, e eventualmente também é possível investigar memórias de outras existências. Em alguns casos há até a indicação para que aconteça isso. E o momento mágico da terapia é quando você se dá alta. A partir do momento da catarse, você declara em alto e bom som o que exatamente o afligia e percebe exatamente o que lhe acomete e o deixa nessa situação. Esse é o momento mágico da terapia. Só quem fez valoriza isso. Eu já fiz. E por favor, eu estou em Londrina. Eu não vou admitir que alguém aqui ainda acha, em pleno ano de 2015, que psicólogo é coisa para maluco. Estamos de acordo? Ótimo. Que por aí de vez em quando tem alguém que olha estranho e falou: psicólogo? Como se você tivesse que estar acometido de uma grave patologia de ordem mental, quando não é pré-requisito para ter um apoio psicoterápico. Já que estou no evento espírita, vou avançar na direção da terceira indicação terapêutica, que é a fluidoterapia, a aplicação do passe magnético, determinando uma intervenção direta sobre a sua psicosfera, sobre o seu campo eletromagnético, que é a irradiação a partir da frequência dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, que determina uma espécie de campo de força à sua volta, que no estado de depressão tem uma coloração, um formato e um odor que não são propriamente aprazíveis. Segundo o psiquiatra Jader Rodrigues de Paula, em aproximadamente 65% dos casos de depressão há associação com obsessores, o que não é propriamente... Obsessão é um tema que precisa ser estudado com devido cuidado, porque
O obsessor, na verdade, não é algoz. Em boa parte dos casos é vítima, como diz o espírito Marcelo Ribeiro, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Antes de falar mal do seu obsessor, tenha, por favor, a humildade de reconhecer que provavelmente ele não o persegue por obra do acaso. Provavelmente há aí um resgate, e que a providência que se dá na casa espírita, como a terapêutica que haverá de reconfigurar essa relação entre obsessor e obsidiado, é o perdão sincero daquele que se vê na condição de hoje perseguido. Pedir perdão ao algoz do presente, no reconhecimento tácito de que ali provavelmente há um reencontro, e quem hoje lhe tenta prejudicar se sente no direito de fazê-lo por algo que aconteceu no passado e que você não se lembra. Talvez seja melhor não lembrar. Talvez fique de bom tom reconhecer que algo aconteceu e não lhe favorece. Portanto, a depressão é algo que no Brasil, infelizmente, boa parte das pessoas portadoras de depressão não sabem que tem depressão. Boa parte dos familiares dos depressivos não sabe como reconhecer os sinais ou os rastros de alguém que está desistindo da vida, seja pela depressão ou por outro fator qualquer. Não podemos atribuir apenas às psicopatologias de ordem mental a razão pela qual uma pessoa começa a especular sobre a possibilidade de abandonar a vida. Tem uma frase do Krishnamurti, que eu vou pedir licença para citar aqui, que diz o seguinte: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, através da sociologia tenta mapear as chamadas doenças sociais. É daí que vem aquela frase que todo mundo já ouviu alguma vez: o homem é produto do meio. Portanto, existem fatores sociais que não podem ser entendidos como fatores de risco suicida, mas são fatores que agravam a possibilidade de uma pessoa pensar que a vida não vale a pena. Sejamos mais claros. Numa sociedade patriarcal e machista como é a sociedade brasileira, o que é ser mulher no Brasil? No século XXI. Eu vou pegar pelo IBGE. O que é ser mulher no Brasil no mercado de trabalho? IBGE. Mesma escolaridade, mesma função profissional, mesma carga horária. Não é o mesmo salário. Brasil, IBGE, 2015. Vou pegar dados do Ministério da Saúde. O que é ser mulher no Brasil? Quando você vê a maior taxa de homicídio, a maior causa de homicídio de mulheres no Brasil são as agressões cometidas por maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. O inimigo íntimo, alguém quem compartilha a cama ou já compartilhou, alguém com quem a mulher teve filhos. Não por acaso existe um serviço telefônico 24 horas por dia, 180, do governo federal para acolher mulheres desesperadas que não sabem o que fazer porque estão dormindo com o inimigo. Abriram mão do trabalho, abriram mão de tudo para cuidar da família e todo dia leva bordoada, é alvo de um covarde. Nesse país nós já temos a Lei Maria da Penha, já temos a lei do feminicídio, agravando as penas para quem agride mulheres, e ainda assim é terrível a condição de vítima das mulheres pelos seus maiores algozes, que são os homens íntimos. Nesse país, ser mulher na sociedade patriarcal paga-se o mesmo preço caro do que ser homossexual. Na sociedade patriarcal do macho, não se tolera outra orientação sexual. Razão pela qual tramita no Congresso um projeto de lei, me permitam dizer, absurdo,
denominado de cura gay. Nós espíritas sabemos, quando alguém na condição de homossexual, transexual, pansexual procura a casa espírita, se dá o acolhimento respeitoso, sem a pretensão da cura, da orientação sexual. A cura que todos nós buscamos é a cura ética. Quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando da identificação das nossas imperfeições morais, que não tem rigorosamente nada a ver com orientação sexual. Um heterossexual, pai de família, um homem probo, honesto aos olhos da sociedade, na surdina, nos bastidores, pode ser alguém mais promíscuo e devasso do que um homossexual, um transexual. Portanto, num país machista, ser mulher ou ser alguém que tenha outra orientação sexual significa ser alvo de preconceito dentro de casa, na rua, no trabalho, entre colegas. Significa ser alvo de bullying. Significa, eventualmente, chegar à conclusão triste de que a vida é um fardo e de que viver talvez não vale a pena. Vamos virar a página. Outro fator interessante: o mundo envelhece rapidamente. Só que o mundo não está preparado para o idoso. É paradoxal. As pessoas com mais idade aumentam estatisticamente. A pirâmide da faixa etária do Brasil hoje tem a base estreita, há muito menos crianças e há muito mais idosos. Daí porque a crise previdenciária. Qual é o problema? O problema é que não há calçamento adequado para pessoas idosas, não há sinalização adequada, não há motoristas treinados para frear eticamente. Não sei se essa expressão existe. Uma freada ética, uma freada evoluída no ônibus. E nós ainda estigmatizamos o idoso como se ele tivesse que ficar esperando a hora de partir. Quando eu era pequenininho, a idade máxima, média, pelo IBGE, estimada para que o idoso, a média de idade do idoso no Brasil qual era? Algo em torno de 63, 64 anos. Hoje é 74 anos. Ter 74 anos hoje é algo bem diferente do que há 20 ou 30 anos atrás. Porque hoje as pessoas estão vivendo mais e melhor. Sabe quem tem 70 anos, inacreditavelmente? Gilberto Gil e Caetano Veloso. Estão fazendo turnê pelo mundo, juntos. Eles estão fazendo turnê sentadinhos, os dois juntos, voz e violão. Agora nos espetáculos solo de um e outro, são os dois em pé, 1h30, 2 horas cantando sem parar. 70 aninhos, cheio de amor para dar. Qual é o flagelo histórico do envelhecimento? Porque a maioria de nós não sabe envelhecer. Porque a gente vive numa sociedade onde a beleza temos a ditadura da beleza física, da juventude eterna, da alegria incessante e da força e da virilidade incessante. Se a gente não se enquadra nessas categorias, a gente se sente menor, subcidadão, alguém de menos valia. O que significa envelhecer? Pela lógica, acumular perdas. Perda de quê? Dos entes queridos, dos colegas de trabalho, invariavelmente do senso de utilidade, porque você não tem mais um emprego formal e a gente não aprendeu a aproveitar a experiência e expertise dessas pessoas com mais rodagem. A gente perde o direito de comer o que quiser. Isso é terrível. Eu vou fazer 50 anos ano que vem, eu já estou me preparando psicologicamente para o que será a minha vida sem o mousse de chocolate, que eu adoro comer dia sim, dia não. Vocês estão vendo?
a necessidade de lembrar o tempo todo do remédio para pressão, para diabetes, para isso, para aquilo, tem que tomar remedinho, perde o sono de uma noite inteira e por vezes perde o respeito dos filhos, aqueles mesmos a quem você consagrou preciosos anos, com noites insônias, com sacrifícios pessoais, renúncia, amor, sacrifício. E na hora em que caprichosamente a natureza inverte os papéis, são as crianças que se transformam em adultos irresponsáveis, e os idosos vão requerer, tal como ocorre com as crianças, apoio e ajuda. Essas crianças cometem talvez uma das mais graves imperfeições morais, a ingratidão, e olham para o pai ou para a mãe, para o avô ou para a avó, como estorvo, um inútil, um saco de batata que atrapalha o caminho. Eu moro no Rio de Janeiro e quando eu passo pelo bairro de Copacabana, que é o bairro que concentra o maior número de idosos no Brasil por metro quadrado, segundo o mesmo IBGE, quando eu passo pela orla eu tenho uma aula daquilo que Hermógenes, o mestre da Hatha Yoga, amigo de Divaldo, amigo de Chico Xavier e que desencarnou esse ano, querido Hermógenes, que escreveu tantos livros ensinando a arte de envelhecer bem. Ele usava a metáfora do alto da montanha, com a minha idade, eu observo sereno a angústia e a ansiedade dos mais jovens na planície, tentando escolher o caminho certo para chegar onde eu já estou. Quando eu vou a Copacabana eu me lembro do Hermógenes e do que ele fala da arte de envelhecer bem. Por quê? Vou confidenciar a vocês o que me parece, é a minha opinião. Eu estou pela orla de Copacabana, eu vejo o pessoal na areia jogando peteca, que eu não vejo a menor graça na peteca, mas eles jogam peteca como se não houvesse amanhã, fosse a última partida do mundo. Pele bronzeada, musculatura rígida e o ânimo de um adolescente, ponto a ponto, jogando. Termina o jogo de peteca, chuveirinho ou um banho de mar, e vai para o calçadão se hidratar. É bem verdade que tem vários tipos de hidratação, você que me entende. Eu não estou aqui para criticar nem fazer juízo de valor sobre o que eles bebem, mas quem haverá de contrariar um provecto senhor ou senhora que nessa fase da vida deseja tomar eventualmente água que passarinho não bebe à noite, porque os políticos não perdem a chance de agradar um segmento que cresce do eleitorado. Tem que dar opções de lazer e entretenimento, só que erram no nome, baile da terceira idade. Eles não gostam desse nome não, ó, terceira idade, que isso, melhor idade. Vão para o baile e lá no baile você vê de tudo, e é bom de ver. Você vai ter as pessoas que enfrentam a solidão porque já perderam o parceiro ou a parceira, redescobrindo a vontade de viver quando toca a música preferida e puxa a dama para uma dança, e dançam a noite inteira, e você vê que está havendo entrosamento. Pode ser apenas uma parceira de uma noite, pode ser uma nova namorada. Quem haverá de criticar isso, achar que isso é um abuso? Quem? Por que não? Se for para dar destinação à poderosa energia da libido, que tem várias frentes, a libido não é só o desejo sexual, é energia criativa, e em surgindo o ensejo, em havendo compatibilidade vibracional, se é que me entende, para resgatar algo que não é necessário para sustentar relações amorosas longevas, que é o relacionamento íntimo sexual, não é pré-condição para que os casais permaneçam juntos durante muitos anos. Mas se surge um ensejo e se há o desejo, por que não? Não faça como o povo do Rivotril. Vá ter uma consulta médica,
E se for o caso, faça bom uso do que a indústria química lhe oferece para manter, na idade que for, o tônus, para que você tenha esse intercâmbio amoroso que resgata a autoestima, espanca a solidão e lhe dá uma nova oportunidade de ser feliz. Por que não? Porque alguém aqui, se algum de nós se acha no direito de achar isso é devassidão, isso é feio, ele é o meu vovô, minha vovó, se liga na missão. Eu vou repetir, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Quem chega aos 70 está na flor da idade e se sente bem, tem o direito de ser feliz nos anos que restam, ok? Porque se a gente pensa diferente, a gente está criando um ambiente que no livro eu denuncio como nefasto, a autoestima e a vontade de ser feliz. Você agrava a percepção daquela pessoa de que de fato ela não merece ser feliz. Eu tenho que falar um pouco de espiritismo, né? Antes, deixa eu falar algo interessante que os suicidólogos me ensinaram. Suicidologia é uma nova área da ciência para mapear o fenômeno do autoextermínio. Eles disseram: é uma ciência nova, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, mas as poucas respostas que temos são reveladoras demais e são muito importantes. Veja uma conclusão que os suicidólogos chegaram: não há uma pessoa sequer que consuma o ato suicida por uma única razão, por uma razão. Alguém poderá dizer, por exemplo, personagem do livro do Werther, ele se matou porque se percebeu desiludido amorosamente, morreu de amor. Meus amigos, com toda franqueza, se desilusão amorosa fosse motivo para se suicidar, eu não estava aqui, vocês estavam? Quantos estariam aqui hoje? Vamos combinar que dor de cotovelo, daquelas que ardem, é um traço comum na maioria absoluta das pessoas, e a gente está aqui vivo, passamos por isso. Uma desilusão amorosa grave pode ser o fator preponderante, mais importante, mas segundo os suicidólogos, jamais será a única causa para alguém a pensar em abandonar a existência. Quais são as outras perguntas que os suicidólogos fazem? Esse que se matou por amor, como foi a infância? Essa pessoa na infância teve colo, carinho, afeto, olho no olho, momentos de cumplicidade com pai e mãe, se sentiu querido, teve a sensação de pertencimento. Porque isso não significa, quem teve família com amor, que o risco suicida está totalmente eliminado. Significa que o risco foi dramaticamente reduzido. Porque quando a gente teve família, teve amor nessa fase da vida, é como aquela tartaruguinha que eu esqueci o nome da espécie. Ela sai da casca do ovo com a gema colada na barriga, porque Papai do Céu é generoso. Falou assim: é presa fácil, vai virar comidinha de um monte de peixe, crustáceo por aí, mas a gente vai dar uma chance para ela tentar viver mais tempo. Ela vai ter a fonte de nutrição colada no peito. Pintou uma fome, a lancheirinha está aqui, ó, e a vida segue. Quem teve família, amor, afeto, carinho, sensação de pertencimento, carrega no peito uma gema que nas horas de dificuldade a gente lembra de como a gente foi privilegiado e como essa energia amorosa prossegue ao longo da existência. Quantas vezes em momentos difíceis a pessoa amada não está por perto, mas simplesmente a gente se lembra. Às vezes não é nem da pessoa, do marido ou da mulher, é do pai, da mãe, da avó, do avô, do padrinho, do tio. Você fala: como essa lembrança agora é bem-vinda e como isso me deixa fortalecido. Portanto, infância. Portanto, quem tem filho pequeno ou neto, se liga na missão, porque a gente precisa dar muito amor, porque o amor é uma vacina. O amor reduz risco de desistir. Não é uma blindagem perfeita, mas reduz dramaticamente. Outro fator importante para aquele que se disse
desiludido amorosamente e decidiu se matar. Veja a família, veja o que mais. Essa pessoa possuía alguma crença numa força superior. Veja que eu estou tendo cuidado de não chamar de fé, nem usar a palavra Deus, nem falar de religião. Eu estou falando, essa pessoa possuía simplesmente alguma crença numa força superior, porque todos nós, quando temos a fé ou a crença numa força superior, no momento de profunda angústia, ansiedade, talvez até desespero, é a essa força que a gente se reporta, de diferentes maneiras. Há quem reporte dando bronca. Não sei se vocês conhecem alguém assim, eu conheço. Pô, Valério, me esqueceu! Dá bronca. E existem os outros, eu combino mais com esse perfil que diz assim: olha, eu não sei porque eu estou sofrendo, mas eu sei que eu mereço. Mas está difícil. Esquece de mim não. Dá uma força aí que a coisa está braba. Quer dizer, você faz com fair play. A situação está muito braba. Então não se esqueça de mim, onde você estiver, porque está esquisito. O Alcoólicos Anônimos, que realiza um serviço magnífico, aproximando em torno de uma roda dependentes químicos, que tem ou não tem credo, não importa, no AA, basta ser dependente químico para ser bem-vindo. E eles dão testemunho em voz alta, eles compartilham entre eles a dificuldade. Uma coisa é o médico dizer: você precisa parar de beber. O médico é respeitado, mas o médico, o dependente químico, olha e diz assim: falar é fácil, eu é que sei. Alguém da família chega e diz assim: tem que parar de beber. Você olha, é uma pessoa que eu devo respeito, mas falar é fácil, eu é que sei. Quando você está no AA, você olha para todo mundo que está ali, unindo força, compartilhando o testemunho. André Trigueiro, 1 semana, 3 dias e 9 horas sem beber, todo mundo aplaude, dando força. Aí chega outra pessoa, Lauro da Silva: eu bebi a noite toda, não tomei café, vim direto para cá, eu devo estar 1h30 sem beber. É aplaudido do mesmo jeito, o povo. Estamos juntos. Cada dia é um dia. O AA, que não é uma instituição religiosa, ao final da reunião, todos se dão as mãos para orar. A oração da serenidade, que eu vou repetir para vocês, está na página 66 do livro. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Essa oração faz parte do protocolo do AA, que não é uma instituição religiosa, porque é fundamental. Quem está no fundo do poço enfrentando o drama da dependência química não abrir mão da ajuda de onde ela vier. Então mesmo o ateu, o materialista, o agnóstico, nesse momento que ele está fazendo tudo ao alcance dele para se livrar da praga da dependência química, ele se permite dar as mãos, e ele dá um crédito. Por que ele vai abrir mão de uma força que ele não conhece? Toda força é bem-vinda. Na parte final do livro, no último capítulo, é a única parte do livro que eu falo de espiritismo. Aproximadamente 5 de 6 partes do livro, 5/6, eu estou falando de ciência, psiquiatria, psicologia, suicidologia, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Mapa da Violência. É disso que são as minhas fontes. A parte final do livro chama-se A Visão Espírita. Nessa parte, eu estou compartilhando aquilo que, assim me parece, não é possível escrever um livro sobre prevenção do suicídio sem falarmos de transcendência. Porque, em última instância, o que importa para todo suicida em algum momento desse drama é saber se existe ou não vida após a morte. Eu não posso desconsiderar essa realidade. Se eu fosse budista, seria a visão budista. Muçulmano, a visão islâmica. Judeu, a visão judaica.
Eu sou espírita. E o que me impressionou na pesquisa que eu fiz de todas as grandes religiões do Ocidente ou do Oriente, todas as grandes tradições espirituais, doutrinas, é que todas elas, que divergem em vários aspectos sobre tem ou não reencarnação, é possível ou não falar com os mortos, o teu Deus é igual ao meu Deus, como é que é isso? Elas divergem, mas elas consensuam, elas convergem em pelo menos 3 aspectos importantes. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a inexistência da morte. Terceiro, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Todas essas grandes tradições consensuam nessa direção. E o Espiritismo tem um predicado importante que é a doutrina, é a filosofia espiritualista que compartilha o maior volume de informações sobre a realidade do suicida no plano espiritual. Primeira decepção do suicida, segundo a doutrina espírita, perceber-se vivo e com o sofrimento agravado, porque a dor imposta aos seus são como se fossem dardos alcançando dolorosamente o seu perispírito, na medida em que para os espíritas o pensamento não é subjetivo, ele tem força e direção. O pensamento não é uma abstração para nós. O pensamento, ele alcança uma velocidade, ele tem força e direção e consistência. O suicida é abalroado pela dor imposta a quem fica. Segundo aspecto importante, e esse é dito por todas as letras por Dona Ivone Pereira em Memórias de um Suicida, há a percepção do corpo físico na sua obediência às leis da natureza quando desprovido de vida. Na verdade, quando há o desenlace, esse corpo físico vai se transformando em outra coisa. Essa decomposição é percebida pelo suicida, não por outra razão, senão pelo fato de que esse corpo ainda está revestido de fluido vital. O fluido vital é o combustível da vida. Todos nós temos prazo de validade, tal como acontece com o alimento ou remédio. Todo mundo aqui tem prazo de validade. Eu não sei qual é o meu e eu não quero saber. Mas o planejamento que antecede a encarnação de cada um de nós observa alguns critérios importantes. Qual é o seu DNA? É como Einstein dizia: Deus não joga dados. A gente é filho do nosso pai e da nossa mãe porque há ali o momento certo do reencarne por intermédio desses benfeitores, vamos chamá-los assim. Portanto, o DNA não é obra do acaso. A maior predisposição à saúde ou à doença não é obra do acaso. Se nessa existência eu vou ser mais, as minhas aptidões se dão mais na direção das ciências exatas, das ciências humanas, das artes, qual é a habilidade específica que eu haverei de me aprimorar e desenvolver na encarnação presente? Será no corpo de um homem ou de uma mulher? Será no Brasil, na Suécia ou no Zimbábue? Cada informação compartilhada aqui por mim é meticulosamente definida antes da nossa encarnação. Quanto tempo a gente vai viver também. E a carga de fluido vital é compatível com o tempo que eu passarei na Terra. Significa dizer, meus amigos, que nenhum de nós reencarna com o determinismo suicida. Não existe isso. Alguém haverá de dizer: ah, André, peraí, mas lá em casa, ó, meu pai, meu tio, meu avô. Não há um determinismo suicida. Vou ser mais claro: não há um gene suicida. Esse determinismo não existe.
Significa dizer que quando a pessoa precipita o retorno à pátria espiritual, ela abdicou do uso de uma carga de fluido vital que, segundo Dona Ivone Pereira, ainda anima a relação desse espírito com esse corpo. Mal comparando, é como uma pessoa que não tem mais uma perna, perdeu uma perna no acidente e eventualmente tem coceira no dedão. Temos ali uma ressonância, uma reverberação magnética, que é o exemplo que Dona Ivone dá. Não é castigo de Deus. Por favor, evitemos usar a palavra castigo para exemplificar aspectos da realidade alusivos à doutrina espírita. Não é castigo de Deus que o suicida tenha essa experiência dolorosa. É porque essa é uma lei da vida. A mesma lei da vida que faz com que um garoto curioso, de pouca idade, vendo uma vela acesa sem ninguém por perto, e vendo a vela acesa pela primeira vez, se encante com fogo e coloque o dedinho. O que vai acontecer? Vai doer. O que é a dor aí? É um sinal da natureza contra uma matéria orgânica irrigada por nervos num sistema vivo. Não é possível enfrentar o fogo. O fogo vai destruir essa matéria orgânica. Como é que Deus apresenta isso pra gente? Com a dor. Tira o dedo daí, garoto. Você vai perder. Nós espíritas não preconizamos penas eternas como uma realidade universal. Significa que o suicida terá outra chance, mas isso não deve animar alguém para desistir da vida, porque a gente vai ter sequelas importantes que dizem respeito a esse ataque que você infligiu contra você. Se uma pessoa, no livro a gente publica uma entrevista dada por Chico Xavier, em que ele explica: se uma pessoa decide lançar um projétil contra o centro nervoso, contra o cérebro, haverá uma sequela no perispírito, que é a matriz do corpo físico. O corpo físico é uma cópia do perispírito, e esse abalo na estrutura do perispírito precisará, para se reconfigurar o design original do perispírito, que em outras encarnações, eventualmente mais de uma, o corpo físico funcione como um fio terra, e esse abalo no centro nervoso seja transferido para o corpo físico. Daí porque alguns casos de idiotia e loucura estão associados a episódios suicidas em vidas pregressas. Segundo o mesmo Chico, a inalação de fumaça ou afogamento que inundam os pulmões de fumaça ou de água podem determinar graves sequelas respiratórias no corpo de carne em encarnações vindouras. Não temos o direito de macular a própria existência sem ter a informação das implicações disso na nossa vida futura. Em reuniões como essa, onde a gente tem lançado o livro, temos a informação passada por médiuns videntes que invariavelmente há grupos de suicidas que assistem isoladamente, protegidos por espécie de campo de força. É uma tela, parece uma bolha que eles estão envolvidos, porque a psicosfera do suicida, dado o desequilíbrio de que ele é portador, não pode compartilhar conosco. Nós temos, portanto, que zelar desde já pela vida. É bem verdade que o Brasil atravessa um momento difícil, crise política, crise econômica. Agora, os mais velhos como eu não têm o direito de se abalar com essa crise. Já houve piores, já houve momentos mais difíceis, vai passar. O problema é que tem os derrotistas, aqueles que para qualquer problema, qualquer dificuldade, já começam a ladainha, começa a falar sem parar: ai, não vai dar certo, eu sabia que ia ser assim, não tem jeito de dar certo, vai tudo acabar, o Brasil é isso aí. Você está reverberando o queixume, o pessimismo na sua psicosfera, você está gerando um ambiente nefasto à sua saúde, à sua vitalidade, você está maculando a sua existência
e irradiando na existência e na psicosfera dos outros o vírus do pessimismo. Nós não podemos replicar a onda avassaladora da sombra que tenta ofuscar a luz que está ao nosso alcance. Nós somos dínamos, nós somos eixos matriciais de vida em abundância que precisamos dar vazão a isso. A gente não pode ter medo de ser feliz, e ser feliz com pouco, de se encantar com pouco, de se sentir privilegiado, de ter a chance de reencarnar e realizar desde já as escolhas certas. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, fala do suicídio indireto. O suicídio direto é aquele resultado da forma leniente e irresponsável com que a gente consagra tempo e energia, não na direção da nossa evolução, mas em outras empreitadas. São as pessoas que malbaratam a própria saúde em aventuras noturnas, regadas a drogas, a compulsões, a uma vida promíscua, a uma dieta desregulada. A gente vai reconhecer no best-seller Nosso Lar, talvez o melhor e mais importante exemplo de suicídio indireto, pois o pseudônimo de André Luiz é de um médico do Rio de Janeiro que foi um suicida sem ter se matado da forma convencional. Na página 159 a gente reproduz os trechos em que fica muito clara a razão pela qual, durante 8 anos na Terra, André Luiz passou maus bocados no umbral. Mesmo na condição de médico, André Luiz se descuidou em relação aos males do tabagismo, ao adotar um estilo de vida desregrado e boêmio, e na recorrência com que perdia o autodomínio para dar vazão a explosões de cólera. Percebeu-se em situação aflitiva no umbral, onde entidades igualmente desequilibradas o chamavam de suicida. Mais à frente, Henrique de Luna tem a missão de explicar a André Luiz o que lhe aconteceu. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, eludiu excelentes oportunidades, desperdiçando preciosos patrimônios da existência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Antes de terminar, eu quero lembrar, ano que vem a gente vai ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, as primeiras Olimpíadas do Brasil. Há um fato que ficou registrado na memória dos amantes do esporte, que ocorreu, se não me engano, na Olimpíada de Montreal, e que alude a uma passagem de um livro de André Luiz, quando ele chama de completista aqueles de nós que conseguem cumprir a jornada inteira na Terra sem interrupção. É viver tudo o que a vida oferece até o final, tudo o que estava planejado. Há um episódio na Olimpíada de Montreal muito bonito, vocês devem se lembrar dessa imagem. Maratona feminina. Os 50 ou 60 primeiros atletas que cruzaram a linha de chegada, já se sabia o resultado oficial, quem ia subir no pódio, etc. O estádio olímpico lotado, a maratona é a mais nobre das provas olímpicas, e de repente adentra o estádio uma mulher trôpega. Se ela entrasse aqui agora, alguém diria que ela estava bêbada, porque ela não tinha mais forças. Ela estava literalmente passo a passo, a qualquer momento dava indicação de que cairia.
ninguém no estádio conseguia acreditar que aquela mulher daria a volta inteira até cruzar a linha de chegada. Os funcionários do Comitê Olímpico Internacional acompanhavam de perto essa mulher. Vocês se lembram dessa imagem? Ela fazia assim, ó. Uma atleta corajosa. Ela não estava ali à procura de outro resultado senão a superação dela, alcançar a marca que ela impôs. Eu vou completar a prova. Os voluntários do COI do lado, para não deixar ela se machucar, mas não podiam tocar nela, não podiam ajudá-la, senão ela era desclassificada. E o estádio se pôs de pé, acompanhando palmo a palmo cada passo que essa mulher dava na direção da linha de chegada. E foi uma volta olímpica inteira em que as televisões do mundo inteiro, que estavam mostrando outras provas olímpicas que ocorriam naquele momento, plugaram no estádio. Se fez uma transmissão internacional não combinada, mostrando os momentos derradeiros de uma atleta trôpega, no limite das suas forças, que não podia receber ajuda dos voluntários do COI e que precisava completar a volta olímpica. O estádio pegava torcedores chorando, percebendo o esforço hercúleo daquela mulher, que ninguém acreditava que conseguiria cruzar a linha de chegada. Faltavam 10 metros. O estádio de pé já ovacionando, não eram mais palmas, eram gritos. E essa mulher, passo a passo, no momento em que ela cruza a linha de chegada, a força mental dela para fazer esse esforço se esvai e ela cai. E os voluntários do COI não deixam que isso aconteça. Ela foi uma completista. Os voluntários do COI são nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos guias. Nunca estamos sós. Em nenhum momento da nossa maratona na existência física estamos desprovidos de atenção, de cuidado e de proteção. Mas eles não interferem naquilo que é mais precioso na jornada terrena: o livre-arbítrio. A evolução é pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. E os nossos guias e mentores são os primeiros a reconhecer: só há mérito de verdade quando o esforço empregado na completude de uma existência é seu. A dor lhe visita, o sofrimento lhe acompanha. Agradeça a Deus, a evolução está em curso. Obrigado pela atenção.